E aí pessoal, continuando nossa série aqui do canal, hoje a gente vai falar sobre como melhorar o bispo e algumas características dessas peças. Então, o que o bispo precisa para ser ativo, né? Como a gente viu, o cavalo precisa de postos avançados, né? Casas protegidas por peões, onde ele não pode ser expulso por peões do adversário. E de preferência em casas centrais, porque ele precisa estar perto da ação, né? Então, se ele estiver no centro, ele consegue ir para todos os lados de uma maneira muito fácil. Os bispos são uma peça diferente. Como é uma peça de longo alcance, ela pode ficar atacando de longe. Ela não precisa estar perto do adversário, né? Então ela precisa do quê? De diagonais abertas, de pontos para atacar também. Então, por exemplo, esse bispo de F1, ele consegue atacar lá do outro lado do tabuleiro. O bispo de C1, a mesma coisa. Mas existem alguns tipos de bispo. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, o bispo que a gente vai falar é o bispo mau. O bispo mau é aquele bispo que tá com os peões na mesma cor dele. Então, temos aqui essa estrutura de peões. Então, nessa estrutura de peões, o bispo de C1 é uma peça ruim, porque ela está limitada pelos próprios peões. Já o bispo de F1 é o bispo bom das brancas, porque ela está colocada em cor oposta do bispo de casas brancas. Na posição das pretas, o bispo mau seria o bispo de C8, né? Que está bloqueado pelos próprios peões nas casas brancas. Já o bispo bom seria o bispo de casas pretas, que está na cor oposta desses peões. Mas também tem outra coisa, o bispo pode acabar ficando ativo. Ou seja, ele pode estar numa diagonal aberta, mas o que eu vou falar de bispo ativo é aquele bispo que tem peões da mesma cor, mas também ele está para fora da cadeia, né? Então ele tem certa atividade. Então só para ilustrar esse conceito, só vou passar aqui os lances pro... Então, por exemplo, aqui, depois do lance bispo C2. O bispo tem peões na mesma casa do bispo das pretas, mas ele tem uma diagonal livre para ir. Então ele está para fora da cadeia, né? Diferente na posição inicial, ele está para dentro. Só que na posição final, ele está para fora da cadeia, então ele tem mais mobilidade. Então esse seria o que a gente chama de bispo ativo, tá? Então são 3 definições aí que você pode acabar usando. E essas definições servem para quê, né? Para a gente comparar as peças dos dois lados, para ver quais peças estão mais ativas. Isso vai ser extremamente importante quando a gente for criar um plano ou avaliar uma posição. Mas, vamos lá. Então, aqui temos essa posição e a gente vai comparar os bispos de novo. O bispo das pretas está bloqueado pelos próprios peões. Todos os peões centrais estão bloqueando o próprio bispo. Mas ele tem a possibilidade de ir para uma diagonal aberta, ou seja, ir para fora da cadeia, com a manobra bispo E8 e bispo H5. Então, ele tem a chance de ficar ativo. Ele é um bispo mau que pode acabar ficando ativo. Já o bispo de G2, ele está bloqueado pelos peões do adversário, né? E ele não tem uma diagonal livre, ou pelo menos não tem uma diagonal livre tão facilmente de ir como o bispo de E8. Então esse bispo aqui, apesar dos peões estarem na cor oposta, é um bispo mau, tá? E aqui isso muda totalmente o rumo da partida. O preto jogou com bispo E8 para continuar o plano, né? O branco jogou com B4 para tentar aumentar o espaço na ala da dama. Torre D8, colocando a última peça em jogo. Torre de AB1. E aqui o preto continuou com o plano de ataque dele com G5, justamente para abrir a coluna G em cima do rei das brancas. Seguiu B5, G por F4, torre por F4. E agora C por B5, C por B5 e torre G8, colocando a torre numa coluna aberta, que é a casa ideal para a torre. Uma coluna ideal para a torre, né? E aí começa a pressionar o bispo de G2. Veio B6 e aí o preto jogou com bispo H5, ameaçando o lance bispo F3. Então, por exemplo, se o branco jogar B toma 7 aqui, o preto teria bispo F3 que ganha material imediatamente, né? Porque força ainda mais a cravada e o branco não tem o que fazer, vai acabar perdendo muito material. Então, pensando nisso, o branco jogou com torre F2 para evitar bispo F3. Enviou o peão por torre por, e aí bispo F3. Só que aqui a diferença
com a torre em F4, não teria a defesa ao bispo de G2, né? E aqui está defendido o bispo. E aqui o branco jogou com rei F1 para tentar sair da cravada, mas o rei ainda não está tão seguro, né? Então se a gente comparar os reis aqui, o rei das pretas está muito mais seguro, né? As peças do branco nunca vão chegar ali em H8. Já aqui em F1, as peças do preto têm grandes chances maiores de chegar, né? Seguiu dama C7 aqui, com a ideia de dama C4, cheque. Torre B4, evitando dama C4. E agora dama C6 veio, com ideias tanto de dama A6 e defendendo o bispo lá em F3, que vai ser importante como a gente vai ver. Veio torre B2 e aqui jogou F4 aqui o preto, tentando abrir ainda mais a posição. Então quando vocês estiverem em posições de ataque, vocês têm que tentar abrir a posição para suas peças terem mais mobilidade. O branco jogou com rei G1. Caso eu tome o peão por F4, o preto teria torre por D4, que é um tema tático legal de desvio. Então depois de dama por dama C1 e o branco está levando mate. Veio o rei G1, só que aí veio o bispo por G2, torre por G2 e aí F3. E agora o preto acabou trocando o bispo mal das brancas, mas ganhou muita coisa em troca, né? Que agora ele ganhou uma unidade de ataque muito forte, que é esse peão de F3, além de ser um peão passado. Ou seja, ele não tem inimigos aqui na hora da defesa. Ele consegue avançar sozinho. O branco jogou torre G3, torre por G3, H toma G3. E agora a proteção do rei está um tanto debilitada, né? Só tem um peão aqui em G3 segurando a casa e ele pode ser um alvo fácil de ataque. Tanto que as pretas já jogaram torre G8 aqui, martelando o peão de G3. Veio torre C2, um lance intermediário para atacar a dama. Dama B5. Rei F2. E aqui o preto teve a ideia de jogar com dama D7, justamente para passar a dama para o outro lado. Então ele pode passar via G7, H6, e entrar via H2, ou F7, H5 também para entrar via H2. Seguiu dama C1. Dama G7, ameaçando o peão de G3. Dama G1, defendendo o peão de G. Dama H6, pressionando o peão de E3. E a partir de agora não é tão simples assim defender o peão de E. O branco jogou com torre C7 para tentar criar algum tipo de contra-jogo. Só que aí veio torre A8, atacando o peão de A2. E não só atacando o peão de A2. Depois de torre C2, torre A3, atacando o peão de E3. E aqui o branco abandonou, porque não tem como defender mais esse peão. E quando esse peão cair, o preto vai ter 2 peões passados e um ataque feroz vai chegar. Tanto que aqui o computador dá até 19 pontos de vantagem para o preto. Então, por exemplo, rei F1 e aí torre por E3 mesmo. E tá muito, muito ganho essa posição para o preto. Mas o que eu quero que vocês lembrem aqui é como as pretas melhoraram o bispo, enquanto as brancas não conseguiram fazer a mesma coisa, né? Bispo D7 para bispo H5 e assim achar um novo lar para esse bispo. E por fim, vou mostrar um trecho de uma partida aqui. Então, F3, C4, foi uma defesa em dia do rei. E aqui na dia do rei, os bispos já tem uma função aqui bem definida, né? Depois que o branco joga D5, os bispos já ficam com a atividade limitada. Então, o bispo de G7 se torna o bispo mal das pretas, que está bloqueado pelos próprios peões. E o bispo de C8 vira o bispo bom das pretas, justamente porque ele não está bloqueado pelos próprios peões. Já na posição das brancas, o bispo de E2 é o bispo mau, porque ele está bloqueado pelos próprios peões. E o bispo de C1 é o bispo bom, já que ele está livre pelos próprios peões. Então aqui jogou o cavalo C5 preto, martelando o peão de A, de E4. Veio o cavalo D2 para defender o peão de E. A5, que é um lance temático. Igual a gente viu na aula sobre o cavalo, o lance A5 serve para quê, né? Caso o preto jogue um lance como torre 8 aqui, normal, o branco poderia jogar B4, expulsando esse cavalo daqui. E aí depois de cavalo de CD7, o cavalo fica atrapalhando as peças do preto aqui. Então para que serve o lance A5? A ideia do A5 é evitar esse B4 e ganhar um pouco de espaço na ala da dama também. Então o cavalo fica numa casa segura e não pode ser expulso no momento pelos peões das brancas. Aqui o branco jogou com dama C2. E aqui que vem um ponto, né? As pretas pensaram aqui, como é que eu posso tentar melhorar a minha posição, né? Pensando na questão dos bispos, ele achou uma solução interessante.
ele jogou bispo H6 aqui. Ativando o bispo, colocando o bispo para fora da cadeia, então ele tem uma diagonal livre. Mas a principal ideia é trocar o bispo mau pelo bispo bom das brancas. Aqui o branco jogou com cavalo B3, bispo por C1, torre de A toma C1. E aqui o preto jogou com cavalo de FD7 para defender o cavalo ali. Torre de CD1, cavalo B3, dama B3, cavalo C5, dama C2. E aqui as peças do preto são boas, né? O cavalo está numa casa muito boa e eles têm um bispo bom. Enquanto as brancas, o cavalo de C3 não é tão... Ele só defende o peão de E4 e o bispo de E2 está limitado pelos próprios peões, né? Tanto que o preto jogou F5 aqui, peão por, bispo por, dama C1. E uma ideia bem legal aqui que o preto usou foi a de ter a ideia de colocar os peões, quando você tiver um bispo, você colocar os peões na cor oposta a desse bispo. E aqui o preto jogou o lance G5, justamente para colocar os peões na cor oposta do bispo que ele tinha. A partida seguiu mais um pouco e acho que acabou terminando o empate, mas é até aqui que eu precisava mostrar para vocês que entra no nosso tema, né? E aqui o branco não consegue fazer a mesma coisa porque os peões já estão fixados na casa branca, né? Então, aqui, só para dar uma recapitulada, o ponto importante da partida aqui foi primeiro o A5 e depois o lance bispo H6 aqui que as pretas fizeram, justamente para trocar o bispo mau. Então, essas eram as ideias que eu queria passar para vocês hoje. Claro que tem mais coisa, pode ter uma parte 2 desse vídeo, mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.